Olá, tudo bem? Começando mais um vídeo, Diário do Aluno de Direito. Meu nome é Jacob, né? Sou aluno de Direito da Uninove e quero compartilhar as aulas que eu tenho tido na Uninove. Nesse vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês, né, e comigo também, pois eu uso também esses vídeos para estudos, lembrando, sem propriedade de fala nenhuma, tá? Aprendi o que eu vou compartilhar com vocês como se fosse ontem. Então, vem a aula, aí depois eu estudo a aula novamente e faço as minhas anotações, e é isso que eu vou compartilhar com vocês, é por isso que tem muita leitura também. Um outro ponto muito importante de destacar é que muito do conteúdo que eu compartilho aqui, que eu leio aqui, vem da própria aula, né? Disponibilizado pelo professor, que nesse caso é o professor Luiz Nazaré, professor da Uninove, e que dentro da sua aula ele compartilha alguns conteúdos, e desses conteúdos é onde que eu vou aqui fazendo os meus estudos, e com alguns outros poucos conteúdos que eu vou apenas complementando algumas ideias que no momento do estudo eu vou tendo, tá bom? Então sempre colocando os créditos, né, como do material. Em suma, o maior conteúdo aqui é disponibilizado na própria aula pelo professor Luiz Nazaré. Olha só, no vídeo de hoje, nós vamos aí à aula de integração de conhecimentos jurídicos, projeto 3, né? Na prática, gente, o famoso TGP com IED, tudo bem? TGP mais IED. Nessa aula, que foi a nossa segunda aula, nós falamos sobre direito positivo versus direito natural. Olha só, algo muito interessante, muito discutido, muitas vezes nós ouvimos aí as pessoas que falarem sobre o direito natural, o direito positivo, e hoje eu vou compartilhar algumas das coisas que eu pude absorver aqui também. Tudo é direito em nossas vidas, tá? Desde o momento que nascemos até o momento que nós iremos partir desse mundo. Tudo é direito em nossas vidas. Quando nascemos, temos a nossa certidão de nascimento, né? Atualmente já conseguimos ter até o CPF. A Receita Federal já permite, já no momento do registro da certidão de nascimento, já incluir o CPF, né? E já depois, ao longo das nossas vidas, vamos ter vários atos. Tudo é direito em nossas vidas. E ao final, teremos aí, no nosso óbito, nós temos aí a declaração de óbito, né? A certidão de óbito, enfim. Nós vamos ter um documento que comprova o nosso óbito. Tudo é direito em nossas vidas, tá? Direito positivo vem do Estado. Ou seja, as questões partem aqui de um direito construído ao longo dos séculos, tá? Então nós vamos falar que o direito positivo vem do Estado e que é construído ao longo dos séculos. É um direito criado, então, pelos homens. Vem da vontade do legislador. A lei vai valer por tempo e o território, né? E se vem da vontade do legislador, ao nosso braço, como começa a ficar mais longo, vem a vontade do povo. A Constituição já diz, né? O poder emana do povo. Então, o povo coloca um representante, que vai ser o legislador, e ele vai fazer criar as leis. Aqui se define, no direito positivo, vai se definir se é legal, sim ou não. Não significa que se é bom ou ruim. Apenas vai informar no direito positivo se é legal ou não. Esse é o ponto. E aí, esse direito positivo ele irá dominar a nossa sociedade. O direito positivo, ele é posto e baseado em diversas fontes, né? Ele vai sempre se basear até uma foto, né, do momento da sociedade, o retrato da sociedade daquela época, tá? Quando é criada a lei. Existem aí dois sistemas de direito positivo, o Civil Law e o Common Law. O nosso sistema é o Civil Law. Dentro do Civil Law, nós vamos dar valor mais à norma escrita. Olha só que interessante, norma escrita do direito positivo. Sendo assim, somos legalistas, tá? Veja aí o princípio da legalidade, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Direito positivo, Civil Law. Agora, existem outros países de língua inglesa, por exemplo, que vão ter o sistema Common Law, que é a lei comum, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, existem leis sim também, tá? Mas as decisões judiciais não são somente baseadas em lei, mas também em julgamentos em casos similares. Common Law, tá? No Civil Law, as desvantagens que nós podemos elencar aqui, sempre precisamos de uma lei. E às vezes, essa lei demora muito para ser elaborada. E aí nós ficamos
órfãos de uma lei, né? Enquanto ela ainda está sendo editada. Existe aqui uma possibilidade de perca, talvez, de um direito, até não vamos colocar direito, já que a lei não existe, mas em decorrência da passagem do tempo, tá? Contudo, depende do lado que nós estaremos nos vendo, tá bom? Vantagem: será julgado sobre o direito material, sobre a norma escrita, né? Direito material, norma escrita, com previsibilidade, assim, do resultado. Se nós já temos a lei, a norma escrita, nós já sabemos, ou, né, poderemos ter uma previsão maior do seu resultado. Essa seria uma vantagem. Sabemos que a lei, às vezes nos parece que a lei é ruim. Porém, é melhor ter uma lei que trata de um determinado assunto do que não ter nenhuma lei, não é verdade? Fontes do direito. Está ligada à forma, tá bom? Daí temos a formal e material. Então, as fontes do direito, nós vamos aí abrir duas caixinhas, tá? A formal e a material. Na formal, dentro da formal, abre mais duas caixinhas. Nós temos as primárias e secundárias. As primárias, então, dentro das fontes formal, primária, nós temos aí que elas são autossuficientes para gerar uma regra jurídica. Leis, nós somos legalistas, né? Então, lei mais jurisprudência, que é normas, lei, costumes, realidade, realistas, tá? Já as secundárias, então, fonte formal secundária, elas não são autossuficientes. Então, para regular a vida da sociedade, porque não gera uma regra geral. Então, a fonte formal primária, ela gera uma regra geral para todos. Já a secundária, ela não gera uma regra para todos, ela gera para alguns, para as partes envolvidas, né? Então, dentro de uma regra jurídica, ela sempre vai depender da regra primária. Então, para eu definir uma secundária, eu dependo da primária. E a secundária vai ser apenas para as partes. Então, nós temos aí sentenças, só vale para as partes. Contratos, só vale para as partes. Veja só que legal, né? Então, quando você perceber, nossa, estamos falando de um contrato de trabalho, nós estamos falando de uma fonte formal primária ou uma fonte formal secundária? Secundária, porque o contrato de trabalho só vale para as partes. Testamentos, jurisprudência, costumes, tá certo? Material, né? Então, nós temos a fonte formal e temos a fonte material. Na fonte material, nós temos aí, vamos se basear na sociologia jurídica, psicologia jurídica, filosofia jurídica, que são fatos sociais, e assim a doutrina, súmulas, teses, tratados, manuais, artigos, pareceres, tá bom? Vai ser a fonte material. Perceba que é escrito, toda vez que nós falarmos material, nós temos algo escrito, palpável, tá bom? E o direito natural? Como seria o direito natural? É um direito que existe antes do direito positivo, tá certo? Porque ele já nasce conosco, tá? Aqui se trata de uma natureza humana. Então, quando nós falamos de direito natural, estamos falando de uma natureza humana. Exemplo, direito à vida. Nós já sabemos, já nascemos sabendo que é um dever que nos nasce conosco, né? Tendo princípios, né? Alguns princípios que têm características universais, né? Ela é universal, são comuns a todos, em qualquer parte do mundo, ela é imutável também. Então, quando nós falarmos de direito natural, nós estamos falando que ele é um direito universal, muitas das vezes, ele é um direito imutável, muitas das vezes, tá bom? São eternos, geralmente, né? Aqui se trata de uma ideia de justiça, gente. Percebe que no direito positivo, nós estamos falando lá se é legal ou ilegal. Não é questão se ela é boa ou se ela é ruim. Ela é legal ou é ilegal. No direito natural, nós vamos ter uma percepção maior de justiça. Mas a justiça ainda é um pouco complicado, tá bom? Mas aqui normalmente é vinculado a algo de cima, né? Nós vamos chamar de Deus, temos as religiões, diferentes entendimentos. Mesmo no direito natural, sobre o juízo, nós temos um juízo de valor. Aqui a questão não vai ser, né? Nós vamos julgar alguém, não é se é legal ou ilegal, mas sim se é bom ou se é ruim, se é justo ou se é injusto. O direito natural é aquele que a natureza nos ensinou. Segundo o jurista romano Ulpiano, já disse uma frase muito conhecida. Bom, direito natural podemos classificar como um direito intuitivo, até porque
ele não é escrito, né? Nós não temos ele escrito. Aqui temos uma percepção do que seria justo, sim ou não. Então, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, né? E assim nós vamos agregando uns aos outros. Muito obrigado e até mais.